moçada, estamos de volta agora com o nosso terceiro módulo no nosso curso preparatório para o exame de suficiência. E aqui a gente vai abordar agora, como ponto-chave, a questão da resolução de questões. Bom, nesse ponto de resolução de questões, eu vou dar só um adentro aqui agora, porque essa parte é a parte propriamente dita do curso. Então, a parte de resolver questões, a gente vai ter muitas questões aí para a gente resolver. E aí, eu quero que você entenda, nessa parte de resolução de questões, eu quero só abrir a tua mente primeiro, para quando a gente for resolver efetivamente as questões, você está preparado e a sua mente já está preparada para o assunto. Veja só, quando você for resolver questões, eu não quero simplesmente que você resolva a questão, eu quero que você estude a questão e entenda como o examinador cobra aquela questão na prova. Quando eu for passar para vocês as dicas, os bizus, os macetes, anota isso com muito carinho e com muito afinco, porque é isso que vai ser decisivo na prova. Porque a prova é feita para você não passar. Sejamos francos. Porque se não precisasse, era só não ter prova. Terminava o curso, você tirava o seu registro de contador e tá tudo beleza, tá tudo feito. A questão é, será que os estudantes de contabilidade, eles possuem pelo menos o mínimo de conhecimento necessário para poder exercer a profissão? Daí a necessidade da prova, de fazer um filtro e tirar aquelas pessoas que não têm pelo menos o mínimo de conhecimento necessário para exercer a profissão, daqueles que já têm pelo menos esse conhecimento inicial para desenvolver a profissão. Apesar de que isso é um pouco relativo, porque a teoria e a prática são dois mundos bem distantes um do outro, mas enfim, é necessário que exista uma avaliação para ver como é que está o teu nível de conhecimento. E aí o examinador vai colocar pegadinha, vai colocar casca de banana, vai colocar alguma coisa para que tu escorregue e erre na questão. Então, é importante que a gente, muito mais do que resolver a questão, é entender a questão. O que o examinador cobra quando aborda aquele assunto? Por exemplo, imagine que o examinador vai cobrar alguma coisa sobre depreciação. Bom, o que eu preciso saber sobre depreciação? Onde é que o examinador pode me induzir ao erro em algum momento? Bom, o examinador vai ter que me dar o valor de aquisição do bem. O examinador vai ter que me dar quando aquele bem foi adquirido. Ele vai ter que me dizer quando aquele bem começou a ser utilizado. Por quanto tempo aquele bem vai perdurar, por quanto tempo ele vai ser utilizado na empresa. E quanto seria o valor residual desse bem. Bom, então essas seriam as informações que o examinador teria necessidade de te dar para que você resolva uma questão sobre cálculo de depreciação. E aí onde é que está a pegadinha? Quando é que eu começo a ativar o cálculo da depreciação? É quando o bem foi adquirido, comprado, ou quando ele ficou pronto e à disposição para uso, ou quando ele necessariamente foi utilizado? É quando o bem ficou pronto e à disposição para uso. Isso, gente, calma, isso eu vou explicar muito minuciosamente falando quando a gente for resolver efetivamente as questões. Eu só estou preparando o teu cérebro, eu estou já adiantando alguma coisa para quando a gente chegar lá, você entender como é que é a metodologia que a gente vai adotar. Então, quando a gente for resolver uma questão, a gente vai estudar a questão, a gente vai mostrar para você como é que o examinador cobra na prova, quais são as pegadinhas, onde ele vai te induzir ao erro e como é que você vai fazer para acertar. Então, voltando no tema da depreciação, onde é que o examinador pode te induzir ao erro? Primeiro nesses 3 pontos. Nós temos a data em que o bem foi comprado, a data em que ele ficou pronto e à disposição para uso e a data em que ele efetivamente começou a ser utilizado. Aí é onde está a primeira pegadinha, porque a gente começa a depreciar o bem quando ele ficou pronto e à disposição para uso. E qual vai ser o valor depreciável? É o valor que eu comprei um bem? Ou é o valor líquido do valor residual? Porque na questão ele pode te dar um negócio chamado valor residual. O que é isso? Veja, você comprou um carro. Imagine uma empresa que trabalha com locação de veículos. Ela não vai ficar com o veículo durante tanto tempo assim na sua frota. Normalmente ele vai passar 2 ou 3 anos com aquele carro e depois ele vai passar aquele carro para frente. E aí você passou 3 anos com aquele veículo e depois quando você passou esses 3 anos, veja, para você, para a sua empresa, aquele veículo já não tem mais valor.
porque eu preciso de um veículo novo para poder ficar no lugar dele. Então, para a empresa, aquele veículo não tem mais valor. Mas não significa dizer que para o mercado aquele veículo não tenha mais valor. E por quanto eu consigo vender esse veículo no mercado? Quanto eu consigo recuperar do meu capital investido? Aí é onde entra o valor residual. Então, para encontrar o cálculo de depreciação, a base de cálculo da depreciação de um bem é você pegar o valor que ele foi adquirido e subtrair o valor residual. Tá aí outra pegadinha. O examinador pode te induzir ao erro de querer pegar somente o valor de aquisição do bem. E pode ter certeza que se você fizer o cálculo dessa forma, pegando só o valor do bem e não pegando o valor residual, vai ter um item lá para tu marcar, certeza absoluta. E aí vai te induzir ao erro para que você erre a questão e perca um pontinho precioso na prova. Já pensou que tu fica com 24 questões na prova e não passa por conta de uma questão? Dá raiva, não dá não? É melhor você acertar 12 questões, que pelo menos você fica lá com raiva de você mesmo, porque você ficou muito longe, do que quando você acerta 24 questões, você bate ali na trave, poxa, por uma questão eu não passei. Então são detalhes importantes dessa forma, como esse, que a gente vai abordar de forma mais minuciosa quando a gente terminar esse segundo módulo, no módulo de resolução de questões. Mas o que eu preciso que você entenda nesse momento em relação ao ponto resolução de questões é que você não simplesmente se atenha à questão de resolver a questão, mas de entender e de estudar a questão. Saber como o examinador cobra na prova, aonde estão as pegadinhas e qual é o caminho certo que você vai ter que percorrer para resolver a questão. Beleza? Vamos para frente. Então conversamos aqui sobre a questão de resolver questões, né? Já sabemos o que a gente precisa fazer. O nosso próximo ponto desse nosso módulo, né, que a gente vai ver esses 3 módulos aqui, a parte de resolver questões já conversamos, conhecer o local de prova e verificar o tempo de locomoção. Legal. Então, vamos conversar aqui agora sobre a questão de conhecer o local de prova. Gente, conhecer o local do exame. Olha, é um ponto tão simples, mas é tão importante. Uma colega minha foi fazer uma prova de concurso, o marido dela foi deixá-la na prova. Ele disse: não, meu amor, não se preocupe, eu sei exatamente onde é o local da prova, eu lhe deixo lá e não vai ter problema. Essa minha amiga ficou tranquila, despreocupada, porque o cara disse que ia lá deixar ela, beleza, ok. Chegou no meio do caminho, o cara se perdeu no caminho. Ele não sabia necessariamente onde é que era, ele tinha um norte de onde era o local da prova, mas ele não sabia exatamente onde era a prova. Então, gente, não peque por besteira, não peque por pouca coisa. A gente já sabe que a prova vai ser realizada em outubro. Ok, então, poxa, você tem até outubro para tirar um dia que seja para ir lá e saber onde é que você vai fazer a prova. De repente pode ser até no local onde você já estuda. Se for ótimo, você já vai para lá todo dia, então não tem problema. Mas se você nunca foi no seu local de prova, tire um dia para ir onde é a prova. E de preferência, tire um dia para ir no dia em que é a prova. Porque uma coisa é você ir para o seu local de prova na semana, que tem engarrafamento, que tem muito carro transitando, que você vai levar muito tempo para chegar lá. Vá no local de prova no mesmo dia em que é a prova, num domingo. Então, tire um domingo, que quer que seja, e vá até o seu local de prova e veja qual é o melhor caminho que você vai seguir, por onde é que você vai. Isso é importante porque você já vai sair de casa tranquilo, porque você já sabe a rota que você vai seguir, qual é o caminho que você vai percorrer, onde mais ou menos você vai deixar seu carro se você for de carro, ou se você for de ônibus, qual ônibus que você vai pegar, onde é a parada que você vai descer, para que você possa ir tranquilo no dia da prova, sabendo, se você for de carro, qual o caminho que você vai, onde você vai deixar seu carro ou sua moto, enfim, sua bicicleta, eu não sei como é que você vai para o seu local de prova, ou se você for de ônibus, qual ônibus pegar, onde é a parada que você vai pegar o ônibus e onde é que você vai descer do ônibus para ir para o seu local de prova. Isso é fundamental e importante. Beleza. Gente, paralelo a isso, eu preciso que você marque mais ou menos o tempo que você leva. Se você vai de carro, de ônibus, de bicicleta, de moto, ou se você vai andando, enfim. Marque quanto tempo mais ou menos você leva para chegar ao seu local de prova.
Normalmente os editais recomendam que você chegue com 1 hora de antecedência ao local de prova. Por que ele coloca 1 hora? Por conta dos imprevistos. De repente você está vindo para o seu local de prova e estourou um pneu do carro. Ou de repente teve uma batida no meio do caminho e se você sair de casa com um tempo cronometrado, eu marquei e eu levo meia hora para sair da minha casa para chegar no local de prova. Legal, então se eu gasto meia hora para chegar lá, então eu vou procurar sair com 1 hora de antecedência. Porque eu tenho um intervalo de meia hora para, se tiver algum problema, eu poder administrar e conseguir chegar a tempo para poder fazer a prova. Por isso que as bancas colocam para chegar mais ou menos, as bancas não, perdão, o edital coloca para você chegar com mais ou menos 1 hora de antecedência, exatamente porque ela prevê prováveis problemas que possam acontecer durante a locomoção. Então, o que de importante eu preciso que você faça de cara é marque o tempo em que você leva para chegar no local da sua prova no domingo. Não marque o tempo na semana, porque tem engarrafamento, tem uma série de outros fatores que no domingo não tem. Então, vá um dia no local da sua prova e marque o tempo que você leva. Isso é importante porque você já vai sair de casa confiante, sabendo o tempo que você leva, você já sabe onde fica e sempre procure sair. Se você acha que vai levar meia hora, então saia com 1 hora. Se você acha que vai levar 1 hora para chegar lá, saia pelo menos com 1 hora e meia, para que você tenha esse intervalozinho de tempo, caso haja algum empecilho no caminho, estourou um pneu, teve uma batida, enfim, aconteceu alguma coisa, você não se desesperar no caminho porque você já está com o tempo cronometrado. Cuidado com isso. Beleza? Então, pessoal, por aqui a gente fecha o nosso 3º módulo. Daqui a pouco a gente volta com o nosso 4º módulo da parte de estratégia de resolução da prova. Um grande abraço e até daqui a pouco.